A filosofia da natureza dos naturalistas ********* nota de editor, devido à quantidade de erros tipográficos existentes neste texto, foram tomadas várias decisões quanto à versão final. Em caso de dúvida, a grafia foi mantida de acordo com o original. No final deste livro encontrará a lista de erros corrigidos. Rita Farinha, outubro 2008, A Filosofia da Natureza Naturalistas 1894 Homenagem póstuma a Antero de Quental, Michailense, Antero de Quental A Filosofia da Natureza dos Naturalistas 1894 Tipo. Editora do Campeão Popular S. Miguel Ponta Delgada Açores Explicação prévia. Digam o que disserem, Antero de Quental foi indubitavelmente um dos mais fecundos escritores do seu país e da sua época. Raros, muito raros, foram as teorias ou problemas da atualidade, ventilados com interesse nos domínios da ciência, da política ou da arte que deixassem de exercitar a pena sempre prestigiosa e sempre elegante do grande mestre. Na sua obra em prosa cabe, porém, um lugar proeminente aos copiosos artigos de crítica ou de polêmica, que, durante quase 30 anos, apareceram estampados em diversos órgãos da imprensa periódica portuguesa, tanto da capital como da província, e nos quais, à semelhança de Liré e de Tainer, ele conotou, como em um diário íntimo, não somente as suas opiniões pessoais sobre os homens e os sucessos contemporâneos, mas ainda as correntes de influências estranhas que actuaram no seu espírito e as impressões que daí resultaram. Como crítico e polemista, Antero de Quental não teve em Portugal competidor, foi único na energia fogosa da polêmica e nos processos técnicos da análise crítica. Os seus escritos de crítica bibliográfica são exemplares de método e de bom senso, de finura e de erudição, de escrupulosa imparcialidade e de aquela serena compreensão dos múltiplos aspectos das coisas e dos homens que dá ao crítico a máxima autoridade e valor. Em este particular, pertence-lhe a glória de ter sido entre nós o verdadeiro criador de um gênero literário descurado, para não dizermos falseado, na sua aplicação. Até ele a critica, aberrando diametralmente do seu papel objetivo, fazia-se pela antipatia ou simpatia do crítico para com o nome do autor, o louvor ou a censura previam-se justamente, dadas as relações de sentimento de um para com o outro. Foi Antero quem iniciou a crítica impessoal, a crítica objetiva, desapaixonada, fria, inspirada por um sentimento de equidade e de justiça crítica, em suma, que é uma lição, porque ensina, e que pode fazer do criticado um adversário, mas nunca um inimigo é do crítico um juiz, mas nunca um louva-minheiro nem um delator. Os artigos críticos do grande mestre tinham todos estes caracteres acentuadamente impressos, não são exclusivamente laudatórios nem exclusivamente agressivos, são justos e por isso mesmo verdadeiros. Tinham autoridade, porque falam sinceramente uma linguagem que não é do ódio nem a dos afectos, mas que é a voz de uma consciência honrada para a qual os homens são o menos e a verdade o mais. Se alguns desses trabalhos perderam já aquele cunho de novidade que os fez circular vertiginosamente de um a outro canto do nosso país, e se por isso não movem ao interesse e entusiasmo que suscitaram aos primitivos leitores, é certo, que ainda assim,
constituem documentos de suma valia, quer sob o ponto de vista meramente literário, quer como subsídio para quem no futuro pretenda historiar as diferentes fases do movimento das ideias em Portugal, na última metade do século XIX. Tais elementos são, portanto, indispensáveis para o estudo de Antero e da sua época. Sem elas mal se poderá compreender a obra do grande mestre na sua extensão, valor, influência, e mal se poderá explicar também a filiação ou dependência das diversas partes de essa obra complexa e vastíssima. Vê-se, pois, que quem quise formar uma ideia cabal do irrivalizável escritor e da sua atividade produtora, ou procurar compreender a ação exercida sobre os seus contemporâneos, há de necessariamente recorrer às coleções das revistas e gazetas, que o contaram entre os seus colaboradores, onde ele deixou arquivado pelo seu próprio punho aquilo que bem pode chamar-se a sua autobiografia mental. Infelizmente, porém, são numerosos e pouco acessíveis esses repositórios, muitos dos quais tinham desaparecido, como sucede à maior parte das revistas acadêmicas, publicadas em Coimbra, e outros tornam-se cada dia mais raros, dada a procura dos colecionadores. Em estas condições, dentro em breve, poucos serão os estudiosos que tenham a dita de ler e consultar os escritos jornalísticos de Antero. Esperar-se-á que um editor tome sobre si o encargo de recolher essas numerosas espécies dispersas. E não será isso, por assim dizer, sacrificar a obra do grande mestre, deixando de recolher muitos dos escritos da maior raridade. A edição definitiva das obras completas de Antero só poderá levar-se a cabo, quando primeiro se publiquem as reproduções desses escritos avulsos. Aos amigos e discípulos do imortal escritor impende, pois, um grande dever de gratidão é o dever de cada um de per si ou associados, salvar do olvídio e da destruição os trabalhos do mestre, coligindo-os sistematicamente e por ordem cronológica, à semelhança do que fez o César Oliveira Martins para os sonetos e restantes composições poéticas. É urgente começar. Talvez mais tarde não seja possível reconstituir a série de aqueles trabalhos ou por terem desaparecido os jornais em que foram originalmente publicados, ou por muitos deles serem anônimos e terem também desaparecido as pessoas que poderiam reconhecer a sua paternidade. Segunda no Diário ou Portuense, a província inseriu Antero de Quental, em 1886, uma série de 5 artigos, a propósito da obra de Viana de Lima, intitulada Exposição Sumária das Teorias Transformistas. A questão versada era e é ainda das mais importantes e das mais disputadas, tanto no terreno propriamente especulativo, como no terreno das ciências naturais. Antero de Quental, metafísico de profissão, não podia entrar no debate como naturalista, embora os seus estudos tivessem fundos alicerces nas ciências da natureza. Discutiu e argumentou como filósofo, filosofou, porque na matéria tinha opiniões originais definidas e razões peculiarmente suas. Daí a importância e renome dos artigos que o público ilustrado vitoriou, como modelos acabados de análise crítica, colocando-os do mesmo passo a par das melhores páginas de prosa portuguesa. Tinha razão.
são com efeito obras-primas no seu gênero e em que não se sabe qual mais admirar, se a beleza incomparável de forma, se a genial pujança e superioridade do pensamento que anima aquela assolida construção especulativa, comunicando-lhe a máxima potência de sugestão e de interesse. Mostremo-lo, embora de relance. Antero de Quental, partindo do princípio de que a ciência não pode ser para a filosofia mais que uma matéria-prima, impugna a pretensão de fundar uma filosofia da natureza com a simples generalização dos dados de um grupo de ciências, e sem ter em conta o indispensável critério das ideias. É este o tema principal que ele se esforça para estabelecer fundamentalmente. Analisando as duas noções que formam a base da doutrina hegeliana, o monismo e a evolução, mostra que a primeira é insuficiente, e a segunda falta a generalidade científica, visto como não intervém, senão onde o elemento histórico representa um papel proeminente. Por outro lado, demonstra que a contradição flagrante entre a ideia da espontaneidade da matéria, como a admite a escola monista, e a teoria da conservação do movimento, que domina nas ciências físicas e em grande parte nas ciências da organização. E sobre estas premissas lógicas, conclui que a doutrina da evolução, formulada por Hegel, longe de ser, como se pretende, uma doutrina positiva, baseada nas ciências e fluindo de elas como sua consequência natural, implica, pelo contrário, uma extensão abusiva da indução científica e a ilegítima generalização de uma hipótese, que, se é perfeitamente fundada no terreno de determinadas ciências, só a e só nesse ponto de vista tem autoridade científica. A ideia da finalidade, combatida pela escola monista, é sustentada por Antero de um modo superior e original. A evolução, diz ele, implicando a ideia de um tipo, que as formas evolvendo, tendem a realizar, implica por isso mesmo uma finalidade. Quem diz evolução, diz progresso. Ora, progresso que não tende para coisa alguma que não tem um tipo e um fim, não se compreende. Não é preciso mais para se ver a importância e o valor do trabalho que se segue. Poderíamos fazer aqui algumas aproximações entre as doutrinas de Antero e as doutrinas de Hartmann, Langstalo, seus autores predilectos e mais compulsados. Poderíamos também mostrar que os belos artigos sobre as tendências da moderna filosofia, dados a lume na Revista de Portugal, são o desenvolvimento lógico do pensamento dominante nas páginas adiante reproduzidas. Mas falece-nos a autoridade e competência para tanto, e demais, o trabalho de Antero não carece nem de críticas, nem de comentários elucidativos, impõe-se por si e tem em si a necessária lucidez para convencer a uma simples leitura. Reproduzindo-o hoje, temos apenas em vista render, no aniversário do seu passamento, uma derradeira homenagem de respeito e estima ao filho de esta ilha, que é uma das maiores glórias das letras pétreas, e ao mesmo tempo facilitar aos estudiosos a leitura de um dos trabalhos filosóficos dele em que mais claramente se patenteiam o seu subtil engenho dialético, a originalidade das suas concepções especulativas e as maravilhosas qualidades didáticas da sua prosa expositiva e analítica. E de esta arte fica explicada a presente publicação. Ponta Delgada, 11 de setembro de 1893.
Eugênio Vaz Pacheco do Canto e Castro. Primeiro artigo a um livro sobre as modernas teorias transformistas, publicado em Paris e em Francis, e firmado por um nome português, é facto tão extraordinário, que por si só bastaria para atrair as atenções. Mas no livro do Ezenar Viana de Lima, não é só a estranheza do facto que deve chamar a nossa atenção, é ainda o seu valor intrínseco. Esta exposição sumária das teorias transformistas é, como o título indica, uma espécie de suma das doutrinas professadas sobre a filosofia da natureza por uma escola considerável, cuja cabeça, é a Haeckel, é um dos nomes mais ilustres, e justamente ilustres, da Alemanha intelectual, na segunda metade do nosso século, e a obra do adepto não é indigna, nem pela inteligência nem pelo saber, da escola nem do mestre. Não sou naturalista e, tendo a consciência da minha incompetência, não me atreveria a escrever sobre a obra do César Viana de Lima, se o seu livro fosse propriamente um livro de ciências naturais, e se os 4 estudos, de que se compõe, se conservassem escrupulosamente nos limites rigorosos do campo científico. O livro, porém, do Ezenar Viana de Lima, apesar da modéstia do título, aspira de facto a ser um livro de filosofia da natureza, e, nesse terreno, creio poder, sem temeridade, emitir algumas opiniões fundamentadas. Prestarei, assim, uma homenagem ao moço português, português pelo nome e pelo sangue, ouço que é brasileiro, que tão galhardamente nos representa no grande mundo da inteligência, aproveitando ao mesmo tempo o ensejo para dizer alguma coisa sobre uma escola filosófica, cujos chefes respeito e cuja importância não desconheço, mas cujas tendências estão muito longe, em meu entender, de serem satisfatórias. Alexandre de Humboldt, o naturalista enciclopédico e quasi legendário do primeiro quartel deste século, costumava dizer causticamente, referindo-se à filosofia da natureza puramente especulativa, que então deslumbrava com os clarões do Dine ou de Schelling e Hegel, não só a Alemanha pensadora, mas ainda a Alemanha científica, que achava singularíssimos aqueles naturalistas que pretendiam fazer química sem molhar a ponta dos dedos. Tinha razão. Hoje, nós outros metafísicos, podemos com igual razão dizer que são singulares estes filósofos, que, com os dedos mais que ensopados em química, pretendem fazer filosofia sem nunca se terem dado ao trabalho de refletir. Com efeito, a filosofia é, de sua natureza, especulativa, e a ciência não pode ser para ela mais que uma matéria-prima. Um homem de ciência, por enciclopédico que seja, se não tiver ao mesmo tempo refletido muito e profundamente sobre as questões puramente racionais, que a ciência suscita e não pode por si resolver, refletido sobre as ideias abstractas, que são, umas, postulados para as diferentes ciências, outras, princípios ordenadores de uma explicação geral das coisas, um tal homem de ciência, apesar do seu enciclopedismo, não poderá nunca aspirar ao título de filósofo. Pode dizer que sabe, mas não que entende, porque o problema do universo, como problema total e concreto, será para a sua inteligência, aliás opulenta de factos, tão obscuro, como é para a inteligência de um simples e ignorante.
A filosofia não é o mero ajuntamento ou ainda o quadro empiricamente ordenado dos factos do universo, é a compreensão e explicação racional e total desse grande quadro. Ora, uma tal explicação só é possível no ponto de vista das ideias últimas e fundamentais da razão, substância, causa, fim, e essas ideias tinham por isso de ser tomadas em si, pesadas e analisadas. Não faz outra coisa a metafísica, e sem metafísica não há filosofia, porque não há verdadeira compreensão racional, nem verdadeira e total explicação. Metafísica, ou especulação, e ciência, ou observação, são duas seres convergentes, que partem de pontos opostos e com leis de desenvolvimento diversas, mas, como são convergentes, encontram-se, o ponto onde se encontram e, sem se fundirem, reciprocamente se penetram, é que é a filosofia. A filosofia tem pois por matéria a ciência, por forma a metafísica, ou ainda, a filosofia é a observação, quero dizer, os seus resultados, considerada no ponto de vista absoluta da razão. O desconhecimento de estas verdades e o desdém pela metafísica, filho em grande parte da reação, aliás justíssima, provocada pelos excessos e intolerável dogmatismo da especulação, na Alemanha, e pela sua insignificância e convencionalismo, em França, e, por cima disso ainda, o maravilhoso desenvolvimento das ciências naturais, durante os últimos 40 anos, deram de si o aparecimento de uma pseudo-filosofia da natureza que se pretende positiva e puramente filha das ciências e que julga ingenuamente poder resolver os intrincados problemas das ideias, sem ter o incômodo de refletir e só com grande soma de física, química e fisiologia. Destes naturalistas filósofos o mais eminente, tanto pelo saber como pelo gênio, é o apóstolo de Darwin na Alemanha, o ilustre autor da História Natural da Criação, Ernesto Haeckel. É entre os discípulos de Haeckel que vem tomar lugar, com o seu livro, o Essenar. V. de Lima. Profano, não me é dado conhecer e dizer até que ponto a rigorosa verdade e o rigoroso método científicos têm sido violentados pelo sábio e engenhoso, mas não menos fantasioso e temerário professor de Munique B., para se dobrarem e acomodarem às suas doutrinas guerras. Sei só que outros mestres eminentes, como Virchow, e outros, Huxley e Du Bois Reymond estão longe de se darem por inteiramente satisfeitos com a ortodoxia científica de muitas das afirmações do padrinho do Monero Batbill. A mim só me é permitido ocupar-me com as ideias e tendências propriamente filosóficas da escola monista evolucionista, cuja cabeça é Haeckel, e o livro do discípulo, que se propôs resumir a doutrina, ser-me a ocasião para fazer sobresair, embora só em 2 pontos, mas captas ambos, a confusão e deficiência na análise das ideias, que impedem, a meu juízo, que a pretendida filosofia da natureza monista evolucionista, apesar da imponente massa de ciências sobre que assenta, atinja a verdadeira altura de uma filosofia da natureza. Monismo e evolução são as duas noções que formam a base da doutrina haeckeliana. Comecemos por indagar que ideia precisa envolve esta palavra monismo. Parece-me que a palavra é que é nova, não a ideia. Tanto valeria dizer panteísmo, ou ainda materialismo,
pois não encontro no fundo de aquela expressão nada mais do que em estas duas outras, a saber, uma concepção unitária da substância. Esta concepção, porém, na sua simplicidade e enquanto não for definida de uma maneira particular, é propriedade comum de muitas escolas antigas e modernas e precisa sair de essa generalidade e indeterminação para poder caracterizar uma maneira especial de compreender as coisas, assim o atomismo, assim o panteísmo de Spinoza, assim o idealismo realista de Hegel, etc. Ora, é justamente essa falta de definição precisa, essa vaga generalidade e indeterminação, que eu noto no monismo de Haeckel. Monismo parece-me apenas uma palavra nova, e muito dispensável, e não mais. Com efeito, afirmar abstractamente a unidade de substância é, no terreno da filosofia da natureza, pouca coisa. O que importa é definir-a. Definir-a é apresentá-la nas suas relações com a realidade, é caracterizá-la na sua maneira de ser positiva, é mostrar, não como a concebemos em si, pertence isso à metafísica, mas como a concebemos realizável. Uma matéria abstracta, una e simples, apenas vagamente susceptível de se manifestar por omnimodas modalidades, é uma base insuficiente para a filosofia da natureza, porque é uma base insuficiente para a ciência. O que a ciência exige e o que é preciso à filosofia da natureza é determinar em essa infinidade de moralidades, qual é a fundamental ou elementar, aquela a que se reduzem todas as outras. Ora, é isso justamente o que as ciências da natureza tinham feito, reduzindo todas as modalidades da matéria ao elemento primordial movimento. Os monistas, sempre que falam como homens de ciência, adoptam, e não podiam deixar de adoptar, esta concepção. Mas, como filósofos, em vez de receberem das mãos da ciência este resultado, para o elaborarem e desenvolverem, caem no vago e em inextricáveis confusões. É assim que o nosso autor começa por se declarar antimaterialista e pretende repelir o atomismo. Afirmando que a matéria não pode ser definida por esta ou aquela propriedade, mas que para o monismo, a matéria é o que é in situ. É aquilo que se manifesta aos nossos sentidos e ao nosso entendimento por modos diversíssimos, sob forma de fenômenos infinitamente variados. Pretender isolar, deste conjunto, certas propriedades, abstrair certas qualidades, é grande erro. Para ele, o monista, qualidades, propriedades específicas ou funcionais, funções, etc. são inherentes à matéria em que se manifestam e formam com ela um todo indissolúvel. Entretanto, meia página abaixo, dá a entender que todas as propriedades da matéria são formas do movimento e se reduzem a movimentos elementares. A força é a propriedade ou a maneira de ser mais geral da matéria. Todas as forças são redutíveis a movimentos. Uma força não é mais do que matéria em movimento. Mas, se isto é assim, a matéria não é já tudo o que é in situ, as suas propriedades não são já inisoláveis e indissolúveis, nem é grande erro abstrair do conjunto de elas certas propriedades, visto que, de facto, a matéria é caracterizada por uma propriedade fundamental, o movimento, da qual todas as outras não são mais do que modalidades, ou, mais terminantemente,
grupos e combinações de movimentos simples elementares. Seríamos assim levados ao dinamismo, concepção jamais precisa e mais prática do que o vago e indeterminado monismo, e que, depois de Leibniz, cada vez mais tem ido penetrando, ou antes, impondo-se à filosofia suas propriedades não são já inisoláveis e indissolúveis, nem é grande erro abstrair do conjunto de elas certas propriedades, visto que, de facto, a matéria é caracterizada por uma propriedade fundamental, o movimento, da qual todas as outras não são mais do que modalidades, ou, mais terminantemente, grupos e combinações de movimentos simples elementares. Seríamos assim levados ao dinamismo, concepção jamais precisa e mais prática do que o vago e indeterminado monismo, e que, depois de Leibniz, cada vez mais tem ido penetrando, ou antes, impondo-se à filosofia das ciências. Já por aqui começamos a ver quanto a concepção monista da matéria é confusa e mal definida e, por conseguinte, pouco filosófica. Mas não é só por isto. A confusão primeira faz-se sentir em todos os aspectos da ideia de matéria. É impossível, com efeito, passar-se naturalmente da noção de uma substância una, simples e apenas virtualmente susceptível de omnimodas modalidades, para a rica e coesa e infinita variedade dos seres e qualidades de que se compõe a universal realidade. Que importa que essa doutrina sibailina nos diga que a sua substância una e simples é virtualmente susceptível de toda a variedade de formas e qualidades. A questão está justamente em se saber como é que, sendo una e simples, tal substância pode efetivamente dar de si o movimento e a variedade. Sobre isto, e isto é justamente o nó vital da questão, é muda a doutrina. Como é que essa substância una e simples se determina? Como é que, sendo una e simples, se pode dar em ela oposição, diversidade, movimento? A concepção monista implica continuidade é tudo no universo é descontínuo, implica simplicidade é tudo no universo é complexo, implica inalterabilidade e indistinção é tudo no universo é perpétua mudança, diferenciação e instabilidade. O nosso autor levanta-se desdenhosamente contra o atomismo. Entretanto, o seu monismo, ou é coisa nenhuma, ou tem de se resolver na ideia de átomo. Pois o que está no fundo da concepção atomista? A ideia da descontinuidade da matéria. E tal ideia impõe-se como um facto à sensação, impõe-se como um postulado à ciência, que, sem pressupor a descontinuidade, é incapaz de avaliar e exprimir por números, e é esse o tipo e a forma perfeita do conhecimento científico, seja o que for na sucessão dos fenômenos, impõe-se finalmente a especulação, que não pode conceber movimento onde não há distinção, oposição e sucessão, e não pode pensar a distinção sem pensar ipso facto a descontinuidade. Foi precisamente esta objeção que encontrou diante de si e contra a qual veio desmanchar-se a física cartesiana com a sua ideia da matéria-extensão. Como se concebe o movimento numa tal matéria? Perguntava-lhe o atomista Gassendi. E Boileau, com o seu sólido bom senso, resumia a questão nos dois versos salebres: se este inverno que roraut se por concevoir cament, tu etant plin,
tua pius e movoiro esenar. V. de Lima, levantando-se, com os seus mestres, contra o atomismo, e aceitando ao mesmo tempo, com as ciências físicas, a redução da ideia de matéria a de movimento, mostra mais uma vez a inconsistência do monismo no terreno das ideias guerras da natureza e a falta de análise segura que patenteia a concepção fundamental sobre que assenta. Declamar contra o atomismo é fácil, evitar com uma palavra vaga e ao mesmo tempo pomposa as dificuldades que envolve a concepção da matéria, é mais fácil ainda, mas não é isso o que se espera de verdadeiros filósofos, e uma tentativa de filosofia da natureza, só merecerá este nome, quando sobre a análise das ideias de substância, força e movimento se assente uma doutrina da matéria que satisfaça ao mesmo tempo as exigências puramente racionais da especulação e as mais práticas da indagação científica. Nada disto encontro no monismo de Haeckel e seus discípulos. O terreno sobre que pretendem construir está, quanto a mim, muito longe de ser sólido. Segundo artigo, se falta-me ainda encarar, nesta esfera da ideia de matéria, a concepção monista, sob um outro ponto de vista. É o da espontaneidade da matéria. O Ezenar Viana de Lima afirma, por assim dizer, dogmaticamente, nas suas observações preliminares, essa espontaneidade e protesta contra a física da inércia. Entretanto, todo o seu livro, toda a sua maneira de compreender a evolução pressupõe a inércia da matéria. É que de uma afirmação a uma teoria vai uma certa distância, e não me consta que algum dos mestres do monismo tentasse ainda formular essa teoria. O assunto envolve com efeito uma dificuldade, que me parece exceder a capacidade especulativa dos doutores monistas. A ideia da espontaneidade da matéria, ideia puramente especulativa, em que pese as pretensões do positivismo dos nossos naturalistas filósofos, parece estar em contradição com a teoria da conservação do movimento, que domina nas ciências físicas e já em grande parte nas ciências da organização. Não vejo que a doutrina monista resolva, como ela pode ser resolvida, em uma esfera superior, esta contradição. Pelo contrário, no livro do César V. de Lima, pela maneira por que o princípio da conservação do movimento é aplicado, sem a menor reserva ou explicação, desde a física até a psicologia, e a evolução apresentada como o exclusivo resultado do puro mecanismo, a espontaneidade da matéria, praticamente e apesar das afirmações preliminares, é constantemente desconhecida, ou antes, é negada implicitamente a cada instante. De facto, é como se o livro todo não tivesse outro fim senão destruir a desestabelecida nos prolegômenos tese que todavia é, filosoficamente, o seu fundamento. Com efeito, se havemos de entender que todo o movimento, seja de que ordem for, é não só condicionado por um movimento anterior, mas realmente e exclusivamente uma transformação desse movimento anterior, é claro que tal concepção do movimento exclui e elimina a ideia de espontaneidade. A condição passa a ser causa, o efeito, mera prolação da causa, é uma aparência sem ser próprio, sem autonomia. Consideremos mais de perto a contradição que de aqui resulta. Se, por um lado, a matéria em geral é dotada de espontaneidade, isto é,
se o movimento lhe é inerente, mas se, por outro lado, qualquer movimento particular e todo e qualquer movimento se reduz no fundo, a uma simples transformação das ações anteriores que o condicionam, pergunta-se, como se consegue então a espontaneidade geral e teórica da matéria? Se o movimento A se reduz a uma simples transformação do movimento B, que o condiciona e não é por isso espontâneo, o movimento B está para com o movimento C, que por seu turno o condiciona, exatamente na mesma relação, assim como o movimento C para com o movimento D, o movimento D para com o movimento I e assim indefinidamente, de sorte que em parte alguma se encontra movimento espontâneo. O que significa, pois, a espontaneidade atribuída teoricamente à matéria. É, sobretudo, como se explica o próprio facto do movimento, que deste modo está em toda a parte sem estar em parte alguma. Que é por toda a parte efeito, sem ter causa em parte alguma. Como se concebe esse modo de ser, que, não tendo autonomia em nenhum dos pontos onde se realiza e realizando-se universalmente, parece ser e não ser ao mesmo tempo. Ainda por este lado, se me não engano, a ideia da matéria, segundo os monistas, está muito longe de apresentar a definição e consistência necessárias. Ora, essa ideia tem de ser a pedra mestra de toda a construção filosófica na esfera da natureza. Afinal de contas, bem apertada e espremida, a doutrina da matéria, segundo a filosofia monista, reduz-se, como creio ter mostrado, às noções correntes, nas ciências físicas, de átomo e força. Não só não há nela originalidade alguma, mas o que é P apresentam-se-nos aquelas noções envolvidas nevoentamente em uma concepção vaga, de onde é necessário extraí-las e, no fim de tudo, em vez de esclarecidas e aprofundadas, obscurecidas por forma tal que nada há de lúcido e fecundo a tirar delas para uma compreensão superior e verdadeiramente filosófica dos fenômenos da natureza. Com as observações que acabo de fazer, não pretendo de modo algum contestar o valor e a legitimidade, na esfera das ciências físicas, das noções de matéria, átomo, força e movimento, nos limites em que a ciência emprega estas noções. Elas não são, com efeito, para a ciência mais de que hipóteses, restrictas a um determinado campo e não tendo por fim senão a coordenação racional de uma determinada ordem de fenômenos, de um determinado aspecto da fenomenalidade. A ciência, usando de estas noções, não pretende impô-las fora da sua esfera, nem dá-las em absoluto, como explicação última e irredutível das coisas. A conservação do movimento, cientificamente, é um facto que pela sua generalidade, envolvendo a explicação de inúmeros outros factos, tem o valor de uma teoria, mas de uma teoria puramente científica. Se a conservação do movimento implica o determinismo, implica-o só nos limites e no ponto de vista do puro mecanismo, no ponto de vista da realidade como sistema de movimentos, sem que a ciência possa ou pretenda concluir de aí para um outro ponto de vista, que não é o seu, e em que o mecanismo já não aparece como o limite e termo último do conhecimento. Ciência e especulação, volto a repetir-o, são coisas muito diversas, embora dependentes uma da outra, e o que basta à ciência não é suficiente para a especulação. Ideias,
que no terreno científico bastam e são por isso, nesse terreno, muito legitimamente consideradas irredutíveis, não bastam já nas regiões da especulação, onde com efeito são redutíveis a categorias mais transcendentes. Se o conjunto das ciências não pode, como todos os verdadeiros pensadores reconhecem, suprir a filosofia ou substituir-se a ela, é justamente porque o conjunto das ideias guerras das ciências não inclui em si a totalidade dos elementos racionais da compreensão do universo, mas apenas o conjunto desses elementos no ponto de vista da fenomenalidade. Ora, o monismo, atribuindo ao ponto de vista das ciências físicas um caráter absoluto, arvorando as ideias guerras de um grupo de ciências em ideias últimas e irredutíveis, exorbitou da ciência sem ao mesmo tempo fazer acto de filosofia. É o que talvez consiga mostrar ainda mais claramente, fazendo a crítica da ideia de evolução segundo os monistas. Terceiro artigo de A Teoria Geral da Evolução, diz o Ezenar Viana de Lima, e são estas as primeiras palavras do seu livro: não é um sistema, é a síntese comparativa, a conclusão que sai do conjunto de todos os factos positivos que o espírito humano tem podido até agora abraçar. É a única concepção racional e verdadeiramente científica do mundo. É necessário fazer aqui uma distinção importante. A evolução não é, com efeito, um sistema no domínio circunscripto de cada uma de aquelas ciências onde esta ideia, por assim dizer, se impõe, onde mil factos a confirmam e onde fora de ela seria impossível encontrar-se um princípio geral de coordenação. Sem dúvida, a evolução não é um sistema, mas propriamente uma teoria científica. Mas estarão neste caso todas as ciências? De modo algum. A ideia de evolução não intervém senão onde o elemento histórico representa um papel proeminente, isto é, acima de tudo, nas ciências da organização, incluindo neste grupo a antropologia e fazendo participar dele as ciências sútias, nos limites em que estas tinham um caráter biológico, e depois ainda, mas de uma maneira menos necessária e menos definida, na astronomia, ou propriamente, astrogenia. É só aí que a divisão do trabalho se exerce, diferenciando gradualmente e como que analiticamente as formas contidas virtualmente e, por assim dizer, envolvidas em um germen ou facto primeiro, que é o ponto da partida de toda a série. A física e a química, porém, estão completamente fora dos domínios da ideia de evolução. A química parece reduzir-se toda à atomicidade, e a maior ou menor complexidade de composição não foi nunca considerada como um desenvolvimento, assim como a irreductibilidade dos corpos chamados simples, se não é um dogma, é certamente um facto que se impõe à ciência e que, enquanto assim se imposer, obstará a toda a teoria geral evolucionista dos fenômenos químicos. Por outro lado, entre as forças físicas, não há hierarquia, mas paralelismo, e a reductibilidade de umas às outras implica unidade, mas não evolução, coisas bem distintas. Onde está, pois, a generalidade científica da ideia de evolução? A verdade é que uma teoria positiva da evolução, como o sonham os monistas, essa síntese comparativa que sai do conjunto de todos os factos positivos só seria possível se se dissem duas condições captas,
primeiro que a ideia de evolução se impusesse a toda a ordem de fenômenos, ou, o que para nós vale o mesmo, presidisse superiormente a todas as ciências, segundo que eilam de explicar, dentro do distrito de cada ciência, os factos nele compreendidos, explica-se também a passagem evolutiva de cada uma de essas ordens para a sua imediata, sem ter de recorrer a nenhuma ideia nova e superior. Ora, nenhuma de estas condições se realiza. A ideia de evolução, como já indiquei, e por isso não insisto neste ponto, só impera em certas ciências e, por conseguinte, em uma esfera limitada da fenomenalidade. Em segundo lugar, a passagem de uma determinada ordem de fenômenos para outra não se pode explicar evolutivamente, no terreno rigorosamente científico, porque, nesse terreno, o elemento comum de essas várias ordens é só um elemento abstracto, o movimento, que pela sua mesma abstracção, não é capaz de dar razão do que há de especial em cada uma delas e a caracteriza, isto é, a forma ou função especial que representa. É assim, por exemplo, que embora os fenômenos vitais se reduzam, em última análise, ao movimento, isto é, a grupos e combinações complexas de movimentos elementares, nem por isso a vida pode ser satisfatoriamente definida como um modo de ser do movimento, porque uma tal definição, pela sua mesma abstracção, nada define, nem o quadro de todos esses movimentos pode ser dado como equivalente à ideia sintética da vida, nem, finalmente, a concepção mecânica da vida representará outra coisa mais do que um aspecto da fenomenalidade da vida e nunca a concepção mesma da vida. Parece-me claro, em vista de isto, que a doutrina de evolução formulada por Haeckel e seus discípulos não é de modo algum, como se pretende, uma doutrina positiva, fundada nas ciências e saindo de elas como a sua natural consequência. Creio ter mostrado que essa doutrina implica uma extensão abusiva da indução científica e a ilegítima generalização de uma hipótese, que se é perfeitamente fundada no terreno de determinadas ciências, só a e só esse ponto de vista tem autoridade científica. A doutrina monista tem, pois, em despeito das suas pretensões de positividade, um caráter especulativo e é propriamente um sistema, uma construção filosófica em que o a priori representa um papel preeminente, em uma palavra, apesar dos elementos científicos que contém, não é uma doutrina científica, mas uma hipótese filosófica. Resta agora ver se, como hipótese filosófica, a ideia de evolução, tal como a concebem os monistas, apresenta aquela definição e consistência sem as quais a mais ampla e brilhante hipótese é muito mais um produto da imaginação, do que da razão. Creio que não apresenta. Especulativos inconscientes, os monistas especulam mal tal como a concebem, a evolução, destituída de todos aqueles elementos de análise racional, que só lhe poderiam dar um verdadeiro cunho filosófico, não é um princípio, seria apenas, se as suas pretensões de positividade fossem fundadas, um facto culminante e universal, mas simples facto e não princípio. Ora, os factos são apenas a matéria-prima da filosofia, são aquilo que se pretende explicar, enquanto que só os princípios fornecem o critério e o ponto de vista de essa explicação, e a doutrina monista da evolução,
que, como doutrina positiva, como generalização científica dos factos da natureza, está muito longe de ser rigorosa e fundada, peca por outro lado gravemente, como hipótese filosófica, como doutrina especulativa, pela falta de análise das ideias sobre que, para merecer o nome de filosofia da natureza, se deveria apoiar. Com efeito, se o universo evolve, por que é que evolve? Se a ciência nada tem que ver com esta questão, a filosofia é que tem muito e tudo é. Já mostrei que é somente como tentativa filosófica de explicação que o evolucionismo monista deve ser considerado. Uma teoria geral filosófica do desenvolvimento das coisas implica, pois, uma teoria da razão de ser desse desenvolvimento. Sobre esta questão essencial, o monismo é peido que mudo, é absurdamente negativo. A ideia de evolução implica necessariamente a de finalidade, esta contém a explicação racional de aquela, que, só por si, é ininteligível e até contraditória. Se o movimento, acto essencial da matéria, é autônomo, e é esta a desmonista fundamental, tal movimento não pode ser concebido senão como um impulso espontâneo, por conseguinte, como uma verdadeira determinação voluntária, ora onde a determinação voluntária sem móvel, sem fim. Pois não é precisamente o fim que determina a vontade, e que explica o acto. Um movimento autônomo, que não tende a um fim, é perfeitamente inconcebível, pois se não há fim, por que e para que o movimento? A ideia de finalidade é a pedra angular de toda a construção filosófica no terreno da natureza. Assim o compreendeu Leibniz na sua monadologia, assim o compreenderão Schelling e Hegel, os verdadeiros pais da moderna filosofia da natureza. O horror pueril à metafísica e a pretensão chimérica de fundar uma filosofia da natureza positiva e exclusivamente arquitectada no terreno da ciência levou a Haeckel, e muitos outros atrás dele e com ele, a desconhecerem a importância capital da ideia de finalidade e a minarem aquilo que justamente lhes deveria servir de primeiro fundamento para o edifício que levantavam. É o que espero deixar suficientemente provado no meu próximo artigo. Quarto artigo. E o SNR Viana de Lima consagra as últimas 100 páginas do seu volume a combater a ideia de finalidade nos domínios da natureza e triunfa facilmente dos teólogos ou similiteólogos, que, despojando a matéria das suas propriedades espontâneas e da sua infinita virtualidade, veem em tudo os efeitos de uma direção exterior e se extasiam diante das harmonias intencionais da criação. Era feice-lo triunfo. Somente, o SNR Viana de Lima tomou a nuvem pela deusa, tomou a concepção infantil e antropomórfica da finalidade pela própria ideia metafísica de finalidade. Se o SNR Viana de Lima se despojasse por algum tempo dos seus hábitos de pensamento de puro naturalista e estudasse um pouco os tão abomináveis metafísicos, não só Leibniz e Hegel, mas ainda o representante nosso contemporâneo da alta especulação, Hartmann, que é, não menos do que foram aqueles dois, profundamente versado nas ciências da natureza, veria que a ideia de finalidade não se reduz, como lhe parece, àquela concepção antropomórfica, que com tão felicidade refuta no seu livro
veria que a finalidade pode ainda ser concebida como imanente à matéria e como aquele segundo elemento que vem integrar, juntando-se ao movimento, a noção da realidade, que, neste caso, longe de ser contraditória com a espontaneidade do movimento, é justamente a explicação do movimento, que o que parece efeito, no ponto de vista do puro mecanismo, é causa no ponto de vista da finalidade, sem que uma coisa repugne a outra, porque são duas esferas do conhecimento, que ao mesmo tempo que se opõem, reciprocamente se completam. Perceberia então uma coisa, e é que, não só o movimento em geral, o movimento em si, independentemente de qualquer ideia de desenvolvimento, é racionalmente inexplicável e, por conseguinte, inconcebível sem a ideia de finalidade ou de causa final, mas que mais particularmente a evolução, isto é, o movimento como hierarquia ou desenvolvimento, implicando a ideia de um tipo, que as formas evolvendo, tendem a realizar, implica por isso mesmo uma finalidade. O typo é realizado na série, não é um produto dela, pois, se fosse um produto, como se explicaria a série? Quem diz evolução diz progresso. Ora, progresso que não tende para coisa alguma, que não tem um typo e um fim, não se compreende. Se não há typo, não há medida ou termo de comparação na série, não há, por conseguinte, hierarquia, há variedade de formas paralelas e equivalentes, mas não desenvolvimento. No meio de essa multidão de formas inexpressivas, tudo será igualmente perfeito ou imperfeito, haverá ainda transformismo, mas não haverá evolução progressiva. É assim que o último capítulo do livro do Ezenar Viana de Lima deita por terra a doutrina estabelecida laboriosamente nos que o precedem. É assim que metade da doutrina de Haeckel deita por terra a outra metade. É assim que uma filosofia da natureza que pretende não ser uma filosofia especulativa, acaba por não ser coisa alguma. Que concluiremos de toda esta crítica? Concluiremos em primeiro lugar, que os naturalistas, quando não são ao mesmo tempo filósofos, não podem construir uma filosofia da natureza que se sustenha de pé. Concluiremos, em segundo lugar, que não pode haver, por muito que se apregoe, filosofia da natureza positiva, puramente científica, assim como em geral não pode haver filosofia positiva. O erro comum em que laboram os positivistas das diferentes comunhões, são várias, e todas igualmente positivas, é este, que o conhecimento científico é o tipo do conhecimento, o conhecimento último e perfeito, e que, por conseguinte, esgotando o ponto de vista científico a compreensão da realidade, basta reunir em quadro as conclusões de todas as ciências, ou generalizar as ideias fundamentais comuns a todas elas para se obter a mais alta compreensão das coisas, a que nos é dado aspirar. De aqui a chamerra de uma filosofia positiva. Não seria chamerra, se com efeito o conhecimento científico representasse o conhecimento supremo e definitivo, e não apenas uma determinada esfera do conhecimento. Nesse caso, a generalização dos dados científicos corresponderia a uma verdadeira síntese e a abstração suprema dos elementos da realidade tomaria o lugar das ideias da razão. Infelizmente ou felizmente, que isso importa pouco,
a razão subsiste e com ela o ponto de vista das ideias metafísicas de substância, causa e finalidade às quais têm de ser referidas, em última instância, as conclusões da ciência. E por quê? Porque essas conclusões, ainda nas suas mais vastas e deslumbrantes generalizações, não se explicam a si mesmas e, representando apenas as grandes linhas e como que a estrutura abstracta do mundo fenomenal, precisam elas mesmas de ser explicadas. Com o seu caráter abstracto são ainda factos, e os factos precisam do reflexo da razão para se tornarem inteligíveis. O conhecimento científico constitui apenas a região média do conhecimento, entre o senso comum, de um lado, e o conhecimento metafísico, do outro. É pois a razão que tem, em última instância, de se pronunciar sobre o valor e o lugar, na compreensão total do universo, dos dados quer do senso comum quer da ciência. Essa compreensão total é que é a filosofia, é da fício sempre em construção, sempre renovado nos seus matérias, que o progresso dos conhecimentos positivos lhe vai fornecendo dia a dia, sempre instável e ao mesmo tempo sempre de pé, e que sendo sempre incompleto nunca se pode dizer insuficiente, porque, tal como é, corresponde às mais altas faculdades do espírito humano, abriga as mais sublimes aspirações, tormento e glória ao mesmo tempo, deste misterioso animal racional chamado homem. E eis aí porque uma filosofia positiva é uma chimera. Quem diz filosofia diz idealismo. Só o sistema das ideias contém inteira a explicação do sistema das coisas. O movimento não esgota o ser implica movimento e ideia. Os naturalistas, desprezando ou ignorando as ideias, ignoram metade das coisas e a sua filosofia é só meia filosofia, ou antes, é só um arremedo da filosofia. Tudo quanto é racional, disse Hegel. Pretender amputar a razão é pretender amputar a realidade. É dentro da razão, não fora dela, que tinham de ser marcados os limites do conhecimento. Só no ponto de vista total da razão se resolvem as contradições que a realidade apresenta, como outras tantas esfinges à inteligência indagadora. Matéria e espírito, determinismo e liberdade, evolução e finalidade, não são ideias contraditórias senão na aparência, de facto, são só duas esferas diferentes da compreensão, diz e antítese, cuja síntese é a razão. Assim, uma filosofia da natureza, tal como a concebo, uma filosofia da natureza à altura, não só do grande século das ciências naturais, mas do grande século de Kant e Hegel, não tem que rejeitar o determinismo universal e a evolução como uma forma mecânica desse determinismo, mas o que não pode é ficar Determinismo e evolução serão apenas o seu ponto de partida, a forma universal da fenomenalidade, que a generalização científica lhe fornece e que ela, a filosofia, terá de analisar e interpretar à luz das ideias. Só assim terá satisfeito não só a razão especulativa, mas as exigências não menos imperiosas da consciência humana. Digo da consciência humana, e é este um outro aspecto, e aspecto capital da questão que é necessário pôr em evidência. Muitos dirão que tem que ver a filosofia com a consciência humana. Responder-lhes-ei tem tudo. Por uma singular aberração,
são justamente os que mais falam de positivismo e factos positivos, os que parecem esquecer ou ignorar que a consciência humana é um facto, que a sua atividade, expressa e objetivada em milhares de manifestações, desde os códigos até a poesia, e através de milhares de anos, constitui uma ordem de factos tão positivos e tão irrecusáveis como os da física ou da astronomia. E estes factos não são só positivos e evidentes, são ainda culminantes, pois os fenômenos sutis e morais, tendo atrás de si todas as outras ordens de fenômenos e apoiando-se em elas, constituem o ponto mais alto da série evolutiva das coisas. Os factos da consciência humana são, pois, não só factos positivos, mas os factos positivos culminantes. Ora, que diríamos de uma filosofia, que não pudesse explicar, mas, que estivesse em contradição com os factos da física, por exemplo, ou de química? Diríamos ser uma filosofia não só incompleta, mas falsa. E que pensaremos então de uma filosofia, que não só consegue explicar, mas está em flagrante contradição com factos tão positivos como aqueles, e, eilam de positivos, superiores e culminantes. A consciência humana é, pois, verdadeiramente um critério filosófico, em este sentido que uma filosofia incapaz de explicar satisfatoriamente os fenômenos da consciência, ou em contradição com elas, é uma filosofia incompleta, ou errada, por deixar de fora, ou contradizer, uma parte e justamente a parte mais importante da realidade. Este critério bastaria só por si, eilam de tudo que atrás fica dito, para condenar toda a filosofia puramente materialista, sob qualquer forma em que se apresente mecanismo atômico, determinismo científico, monismo ou panteísmo naturalista. Sob qualquer destas formas, o materialismo envolve, o que é a sua essência, a redução de toda a ordem de fenômenos a forças elementares, sujeitas a uma determinação cega, mecânica e sem fim inteligível, envolve a negação de todo o elemento racional nas coisas, reduzindo ao mesmo tempo as afirmações da consciência a puras ilusões subjetivas. A crítica do materialismo, em este último ponto de vista, tem sido 1000 vezes feita e não preciso reproduzi-la aqui. O que quero é fazer sentir quanto o monismo evolucionista da escola de Haeckel, que não é mais do que uma forma do materialismo, cuja maior pretensão é ser uma filosofia positiva da natureza, ainda por este lado não é positivo, por não poder explicar uma ordem inteira e a mais importante dos factos do universo. Declarar que a liberdade e o sentimento moral são meras ilusões subjetivas, e que os mais íntimos e mais autônomos fenômenos da consciência resultam apenas de ações mecânicas e são a transformação de essas ações é fácil. Agora o que não é fácil, porque é simplesmente impossível, é explicar e fazer compreender, como há poucos anos ainda Du Bois Reymond perguntava a Haeckel, como é que o movimento, um grupo de movimentos por mais complexo que o suponhamos, pode produzir, não já os factos superiores da vida do pensamento, mas o mais elementar, a simples sensação. Diante de esta simples pergunta desaba todo o edifício do monismo. A vida moral não é coisa que se decomponha em retortas, nem se descobrirá jamais o equivalente mecânico do gênio ou da virtude, there are morphs in heaven and earth,
Hareish ou, Den Ardent of in Your Philosophy e quinto artigo F. Pretenderei eu acaso com esta crítica, contestar o valor dos trabalhos da escola monista, ou ainda a sua importância filosófica. De modo algum. O que eu contesto é o valor do seu sistema, como sistema. O que eu censuro é a pretensão de fundar uma filosofia da natureza com a simples generalização dos dados de um grupo de ciências, e sem ter em conta o indispensável critério das ideias. Mas abstraindo de estas pretensões, a tentativa de Haeckel, considerada em si, tem um alto valor. Tem-no, sobretudo, como sintoma da tendência, que cada vez mais se manifesta na esfera da ciência para uma unidade de compreensão, que assentando rigorosamente no terreno científico, saia ao mesmo tempo da análise e abstração inerentes à ciência, procurando como fórmula, uma ideia de caráter sintético, isto é, uma ideia propriamente filosófica. Esta tendência é sem dúvida alguma, o facto intelectual mais importante do século actual e um daqueles em que mais se traduz de um lado, a influência de ora em diante cada vez mais predominante do criticismo de Kant, e do outro, a feição eminentemente positivista do espírito moderno. Se uma filosofia positiva é e será sempre, como já mostrei, uma chimera, a ação e a autoridade direta da ciência na filosofia será de aqui em diante, quero dizer depois da crítica da razão pura, um facto que tem de se impor a todos os pensadores. Mas a ação e a autoridade da ciência na filosofia é uma coisa, e filosofia positiva, outra. As ideias sintéticas da filosofia não saem das ciências, não são simples generalizações científicas, são um produto da especulação e quando chegam a aparecer no terreno científico infiltradas para ali das regiões da especulação, é porque a especulação as forneceu, sob forma de hipótese, à ciência. Não cabe em escrito de estas dimensões expor a teoria da hipótese. Bastará mostrar como a teoria geral da evolução, hoje com tanto vigor e brilho formulada por Haeckel e seus concorrentes ou discípulos, longe de ser, como vulgarmente se imagina, uma descoberta das ciências naturais e um resultado direto da análise científica, é, pelo contrário, uma verdadeira hipótese filosófica, que, produto da elaboração especulativa de perto de 3 séculos, acabou por se manifestar no domínio das ciências. Com efeito são mais fundas as suas raízes, mais longínqua a sua procedência. Essa ideia não saiu das ciências naturais, mas penetrou em elas pela influência, obscura, é certo e indireta, mas muito real, das noções metafísicas lentamente elaboradas, a partir da Renascença, dentro da ideia fundamental de natureza. A maneira dinâmica, autonômica, realista, de conceber a natureza é o que mais radicalmente distingue o pensamento moderno do antigo. A natureza para o pensamento antigo, e ainda para o mais genial dos seus intérpretes e o mais objetivo, Aristóteles, era concebida como abstracta, inerte, passiva, longe de parecer concreta e espontânea, era considerada apenas como um reflexo, acto ou emanação de um ser ou seres transcendentes e perfeitos, as ideias de Platão, a inteligência de Anaxágoras, o motor imóvel e as formas substanciais de Aristóteles etc., exteriores a ela e só verdadeiramente autônomos.
Esta maneira de conceber manteve-se pela escolástica e pela teologia cristã, até a Renascença. A partir dos áltimos tempos da Idade Média, com a dissolução da filosofia escolástica e as revoluções de toda a espécie, intelectuais, sútias religiosas, que anunciam a aurora dos tempos modernos, dá-se nas regiões mais profundas da inteligência humana uma fermentação extraordinária, que se exprime, ainda com pouca consciência do seu próprio alcance, nas criações da astronomia e da física modernas, Copérnico, Kepler, Galileu, Torricelli, e nas reformas filosóficas de Bacon e Descartes, que se avigora com Leibniz e Spinoza e com os primeiros trabalhos de fisiologia, botânica e ciências sútias, Gesner, Harvey, Malpighi, Boerhaave, Hobbes, Grotius, Vico, Lessing, etc., para acabar, plenamente consciente no século XIX, por se afirmar, não já em esta ou em aquela ordem de fenômenos, mas em todas as esferas da atividade humana, nas ciências, na filosofia, na sociedade civil e política e na própria arte e poesia contemporâneas. O naturalismo é para os tempos modernos o que foi o racionalismo para a antiguidade, a fórmula mais geral da sua atividade. A doutrina da evolução é apenas uma das determinações, a mais recente e por isso a mais intensa e íntima, do naturalismo moderno. E convirá notar que o seu aparecimento é simultâneo na astronomia, na geologia, na biologia, na linguística e na história, Lamarck, Laplace, Werner, Goethe, Geoffroy Saint-Hilaire, Herder, Saint-Simon, Bopp, Adelung, são contemporâneos, ou proximamente contemporâneos. O evolucionismo dentro das ciências da natureza não é mais do que a aplicação a uma ordem de factos do princípio fundamental do pensamento moderno, uma das suas determinações particulares. Mas esse princípio é uma hipótese geral e, como todas as ideias sintéticas, um resultado da especulação, não é um facto positivo. Se aparece no domínio das ciências, é como hipótese filosófica, não como lei científica. Se as ciências da natureza e da sociedade convergem hoje no sentido da evolução, convergem movidas pelo influxo íntimo do estado mental metafísico que as envolve, não pela força exclusiva e independente do seu desenvolvimento próprio. Não há, como se pretende, a eliminação do elemento metafísico pelo elemento científico, há uma mútua penetração da especulação na ciência, pela hipótese que a vem fecundar, penetração da ciência na especulação, pelo correctivo imposto, em nome da realidade, dos factos positivos, ao a priorismo inerente ao pensamento especulativo. E é por isso que o concurso da ciência e da especulação é indispensável para a constituição definitiva da filosofia moderna, da qual todos os sistemas, desde Bruno e Bacon até aos nossos dias, são apenas esboços e prenúncios, para a organização sistemática do pensamento moderno em todas as suas determinações. Creio com Haeckel, assim como com Schelling, Hegel, Hartmann, Comte e Spencer, que é no terreno da evolução que essa grande síntese tem de ser construída, e que, depois do século XVIII e depois de Kant, já não é possível uma filosofia que não seja essencialmente uma teoria geral do desenvolvimento, isto é, uma filosofia da evolução.
Mas creio também que a organização da ideia de evolução em essa teoria geral do desenvolvimento é problema que excede muito a capacidade especial das ciências da natureza, quero dizer, a esfera teórica de essas ciências, porque excede os limites e alcance do puro espírito científico. A metafísica do século XIX, apesar do descrédito em que momentaneamente parece ter caído, não disse ainda a sua última palavra, nem abdicou. Se a conclusão final das ciências tem de ser, como creio, o mecanismo universal, a conclusão final do pensamento metafísico tem por seu lado de ser o universal idealismo. Mas já hoje se começa a compreender que entre estes dois termos não há contradição essencial e que esta antítese é redutível a uma síntese, que satisfaça plenamente tanto a ciência como a especulação. Essa síntese em que o idealismo aparecerá com complemento necessário do mecanismo já hoje se deixa entrever, e creio que nem a todos parecerá temeridade e paradoxo, concebê-la, como eu a concebo, nem idealista nem materialista no antigo e mais usual sentido das palavras, mas num sentido novo e mais profundo, como um materialismo idealista. Fim tiragem de 200 exemplares numerados. Tipografia do Campeão Popular, Rua da Graça, N graus 15, Ponta Delgada. Estabelecimento fundado em 1889. Notas: a província N graus 48, segunda ano Porto, 1 de março de 1886. B. Aliás de Ena. EP. Se a província N graus 49, segunda ano Porto, 2 de março de 1886. D. A província N graus 50, segunda ano Porto, 3 de março de 1886. E a província N graus 51, segunda ano Porto, 4 de março de 1887. F. A província N graus 52, segunda ano Porto, 5 de março de 1887. Lista de erros corrigidos. Aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos. Original correção. Jogo da Velha, página X. Metafísico asterisco. Jogo da Velha, página 11. Movimento, monismo asterisco. Jogo da Velha, página 6. Vaga de generalidade, vaga generalidade asterisco. Jogo da Velha, página 6. Não há mais, não mais asterisco. Jogo da Velha, página 9. Monistia, monista. Jogo da Velha, página 22. Sintética. Jogo da Velha, página 22. Asequel. Aiquel. Jogo da Velha, página 22. Ciências. Jogo da Velha, página 28. Antropomórfica. Jogo da Velha, página 41. Científica. Jogo da Velha, página 43. Nem todos, nem a todos asterisco. Jogo da Velha, página 43. Materialismo asterisco. Correções feitas com base na errata do próprio livro. End of the Project Gutenberg e-book. A filosofia da natureza dos naturalistas. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties.
Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works.
nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3.
IF a Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
Within 30 days of receipt that S/re does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.